Meus amados irmãos, que Deus seja louvado. Meus queridos irmãos, antes de mais nada, de entrarmos propriamente no tema doutrinário da noite, desculpem, a garganta hoje não está muito boa. Damos as nossas boas-vindas aos nossos queridos irmãos do público, os nossos irmãos e as nossas irmãs, que a cada sexta-feira, que por enquanto é o único dia em que estamos abrindo as portas dentro dessa situação toda que estamos vivendo, a cada dia, a cada sexta-feira, são mais numerosos, graças a Deus. Meus queridos irmãos, dando continuidade ao tema doutrinário, o livro que estamos estudando, de Contos e Apólogos, hoje é um título bastante significativo. Chama-se o tema de hoje, O Companheiro dos Anjos. E no transcorrer da leitura, eu convido a todos os presentes a irmos nos identificando, porque esse livro tem uma peculiaridade de, através desse formato de um conto, nos fazer mergulhar em nosso dia a dia, em nossas ações, principalmente as nossas reações aos estímulos da vida que chegam até nós através dos nossos semelhantes, principalmente. Então, vamos ouvindo a leitura e trazendo isso para o nosso dia a dia. Vocês vão ver como nos identificamos com isso. Vamos à leitura. Quando Benjamin Paixão atingiu as bodas de prata com a filosofia consoladora dos espíritos, ou seja, com a doutrina espírita, experimentou indizível amargura. 25 anos de conhecimento e de frequentar a doutrina espírita. 25 anos de casamento com o espiritismo cristão e ainda se reconhecia impossibilitado de partilhar-lhe os serviços. 25 anos é um bocado de tempo, né? Em seu modo de ver, fora defrontado em toda parte pela incompreensão, pelo desengano e pela discórdia. Jamais pudera afirmar-se em agrupamento algum. Percorreu vários centros espíritas ao longo de 25 anos. Em razão disso, nessa noite, ao invés de procurar o clube, segundo o velho hábito, dirigiu-se a certa instituição em que pontificavam a boa vontade e a dedicação de Malásio, venerando guia espiritual. Depois da prece de abertura dos trabalhos, e quando o abnegado amigo invisível passou a comandar a assembleia por intermédio de uma senhora, Benjamin exclamou em voz súplice: Malásio, a data de hoje assinala o 25º aniversário de meu ingresso na doutrina. Prestimoso irmão, oriente-me, ensine-me. Onde encontrarei a comunidade que se afine comigo? Vejam bem, o que ele estava perguntando. Depois de 25 anos de frequentar espiritismo em várias casas, vários centros, ele perguntou a um guia espiritual essa noite: onde vou encontrar uma casa que se afine comigo? Onde estão aqueles com os quais devo realizar
a tarefa que me cabe. A entidade benevolente meditou alguns minutos e acentuou, sem qualquer sinal de reprimenda. 25 anos de espiritismo evangélico, sem trabalho definido, é condição muito grave para a alma. E modificando o tom de voz, observou: Benjamin, alguns passos além de seu lar, há um templo de caridade. Paixão interceptou-lhe a palavra e clamou: Já sei, é um posto avançado de personalismo em dissidências constantes. Entre os que ali ensinam e aprendem, não se sabe qual é o pior. O guia refletiu por instantes e obtemperou: Dentre seus amigos, você tem o Pereira, que vem trabalhando com valor a benefício de um orfanato. O interlocutor aparteou irreverente: Ah, o Pereira! Nunca vi homem mais agarrado ao dinheiro. É avarento sórdido. Melásio não se deu por aborrecido e aventou: Não sei se já entrou em contato com o serviço de Dona Soledade, a estimada médium da pobreza. Reside justamente no caminho de sua repartição. Benjamin fixou um gesto de enfado e desabafou: Dona Soledade mata a paciência de qualquer um. É mulher despótica e arbitrária. Não posso entender a sua referência. O benfeitor silenciou por momentos e voltou a dizer: O irmão Carvalho, seu vizinho, organizou interessantes atividades de cura para obsidiados. Quem sabe, Paixão, contudo, alegou irônico: O Carvalho é homem de moral duvidosa. É mesmo incrível que não se saiba, lá na vida espiritual, que ele possui mais de uma família. O guia, porém, considerou com a mesma calma: A senhora Silva, não longe de sua residência, vem protegendo os velhos de um asilo e aquela dama é um poço de vaidade. Atalhou Benjamin, intempestivo. Entrincheirou-se dentro do seu próprio eu e não aceita a cooperação de ninguém. O tolerante amigo ponderou então: Em seu trabalho, você conhece o Ladeira, que mantém valioso culto doméstico do Evangelho, junto ao qual muitos doentes encontraram alívio. O Ladeira? Gritou Paixão. Aquilo é uma petulância em pessoa. Absorveu o espiritismo todo, a doutrina é só dele. Com invejável bondade, o condutor da reunião interrogou cristamente: Conhece você as sessões do Soares em seu bairro? Há muito tempo, redarguiu azedamente o descortês visitante. Soares é um espertalhão. Quando os guias da casa não aparecem, dispõe-se a substituí-los sem qualquer escrúpulo. Vive de infindáveis trapaças, morando num palácio à custa da ingenuidade alheia. Nesse ponto do diálogo, Melásio, o instrutor espiritual, entrou em profundo silêncio e, não se acreditando vencido na argumentação, Benjamin voltou a pedir em voz enternecedora: Dedicado amigo, ajude-me. Preciso trabalhar para progredir na obra da verdade e do bem. Não me negue as diretrizes necessárias. O benfeitor, contudo, embora se mostrasse sorridente, respondeu com inflexão de energia:
Paixão oferecia a você 7 sugestões de trabalho que foram recusadas. Segundo os ensinamentos de que dispomos, o remédio se destina ao doente e o socorro àqueles que o reclamam pela posição de ignorância ou sofrimento. O Espiritismo solicita o esforço e o concurso dos homens de boa vontade e de entendimento fraternal, que se amparem uns aos outros. Entretanto, ao que me parece, você é o companheiro dos anjos. E os anjos, meu amigo, estão muito distanciados de nós. É provável possamos colaborar no roteiro de ação para o seu espírito. Contudo, é mais razoável que você nos procure quando tiver 2 asas. Nos identificamos com o Benjamin Paixão? Com certeza sim. Quantos de nós, nas nossas famílias, fazemos isso? Quantos de nós, nos nossos grupos de trabalho, fazemos isso? A nossa velha humanidade, porque ela é velha, também tem um costume muito velho como ela, de colocar a culpa das nossas deficiências, da nossa falta de coragem, da nossa falta de vontade, da nossa preguiça, nos erros dos nossos irmãos. Isso trazido ao nosso âmbito espírita, nós podemos retratá-lo aqui, neste templo, porque hoje os irmãos do público estão sentados na assistência como recipiendários, como pessoas que vêm em busca de uma ajuda, de um consolo, de um socorro espiritual, de remédio espiritual, de remédio psicológico, de remédio físico também. E assim como os senhores estão sentados ali hoje, nós que hoje envergamos o balandral, que nada mais é do que um macacão de trabalho nesta oficina da caridade, nós também sentamos aí um dia. Acontece que, ao contato com a doutrina espírita, que ela não tem apenas como objetivo no mundo, representando a terceira revelação, que a primeira revelação foi a que Moisés trouxe à humanidade, a revelação judicial, as leis, o que acontece dentro de cada ação da criatura humana, foi a primeira linguagem que a humanidade recebeu para entender melhor o seu relacionamento com o seu Criador. Depois veio Jesus, a segunda revelação, que nos trouxe o entendimento que além da lei que delimita ou que rege as nossas ações perante o universo, perante a lei cósmica que rege este e outros mundos no universo, também existe a lei do amor. E finalmente veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, que nos trouxe a verdade, o entendimento raciocinado, sem fanatismo, de como se processa o crescimento dos espíritos nas sucessivas encarnações que são salas de aula. Então o Espiritismo, ele não trouxe apenas para a humanidade a possibilidade do contato com os espíritos para recebermos aquilo que precisamos, o que nos falta, mas ele trouxe junto consigo a proposta de uma reforma interior do ser humano,
o trabalho interno por se melhorar como criatura humana. Então, o que acontece? Um dia, depois de tanto receber, somos cutucados pela nossa consciência a olhar para a necessidade de, assim como um dia recebemos, sermos instrumentos para que outros recebam também. Só que a proposta disciplinar, a proposta de reforma interior para que o médium possa atrair por afinidade companhias espirituais superiores, que depende muito do seu esforço titânico em trabalhar suas imperfeições, que é a grande proposta do Espiritismo. Isso dá trabalho, isso dói, porque estamos tão acostumados aos nossos vícios, estamos agarrados às nossas paixões, ao nosso comodismo, ao nosso conforto, ao nosso egoísmo. Então, queremos deixar sempre para depois. Agora, o caso do Benjamin Paixão, ele tinha 25 anos de frequentar o Espiritismo e foi pedir ao Espírito que lhe desse uma oportunidade de trabalho. As oportunidades estiveram durante os 25 anos esperando por ele, só que ele pedia uma instituição que se afinizasse com ele, não que ele tivesse que se afinizar através do seu esforço com os princípios de uma entidade, de uma casa espírita, com os princípios disciplinares da doutrina espírita. Então isso acontece muito conosco, meus irmãos. E repito, não só no âmbito espírita, não só no âmbito religioso, mas no relacionamento com os nossos filhos. Essa reação de colocar a culpa no outro para nós aliviarmos, para que as nossas falhas não se reflitam, não fiquem muito expostas. É muito comum nas crianças, quando pegas numa ação indevida, que o pai vai chamar a atenção, diz: mas meu irmão também fez assim. Nós adultos, quando somos cobrados pelo não cumprimento de uma disciplina, nós, por exemplo, os irmãos desta casa, que se baseia muito em normas disciplinares que trabalham e protegem a nossa alma dos defeitos, quando cobrados, temos a reação primeira, na maioria das vezes, de dizer: mas o irmão fulano também faz, né? Porque é a lei do menor esforço. Com isso eu me livro, eu colocando o meu erro refletido no meu irmão, é como se ele se acomodasse, a minha consciência se acomodasse a não ter que fazer o esforço de trabalhar para mudar isso. Então, meus queridos, fica aí a lição. Busquemos não sermos um espelho para refletir os nossos erros nos nossos irmãos. Vejamos o que de bom. Vocês viram que o mentor enumerou 7 pessoas que tinham seus defeitos, porque ele apontou primeiro os seus defeitos, mas também tinham suas virtudes, porque com seus defeitos estavam fazendo bem. E como eu disse aqui, a doutrina não veio para os anjos, veio justamente para nós que estamos perdidos no meio das nossas paixões, nos nossos defeitos, mas que estamos buscando, que estamos trabalhando dia a dia, e no combate aos nossos defeitos, paralelamente vamos fazendo o bem aos nossos semelhantes. Então fica ali a lição do Benjamin Paixão, e que nós, embora que a vida seja eterna, aproveitemos essa encarnação, não deixemos passar 25 anos, bodas de prata, deixando sempre para depois as responsabilidades que a vida vai cobrando de nós. Que quanto mais rápido resolvemos trabalhar, principalmente o nosso interior,
melhor para nós, mais felizes seremos, mais nos aproximaremos das coisas espirituais e isso nos traz paz interior. Que Deus seja louvado. Desculpem a rouquidão.